A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aí mais uma vez na gravação de mais um vídeo. Meu nome é Pastor Paulo Henrique Vendrameto, CGADB 59587. Antes de nós darmos continuidade, pedimos gentilmente que você se inscreva no canal, deixe aí seu likezinho, dá um positivo ou um negativo para que a gente possa melhorar, né? Compartilhe esse vídeo com alguém que você entenda que precisa ouvir esta mensagem, né? Deixe o seu comentário aí, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês, tá? Estamos aí já na lição número 6, né, desse trimestre, o bom pastor e as suas ovelhas. Estamos aí numa série de estudos sobre Jesus sobre o olhar do apóstolo João, apóstolo do amor, né? O tema do nosso trimestre é "E o Verbo se fez carne". O texto que vamos discorrer hoje está no Evangelho de João, capítulo de número 10, versos 6 a 16, que diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a sua voz, ou a voz dos estranhos. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrão e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Bom, com base nesse texto, a gente percebe que vamos hoje falar do capítulo 10 do Evangelho de João, que vai destacar a figura de Jesus como o bom pastor, aquele que protege, que cuida, que orienta as ovelhas, né? Ele é a porta das ovelhas, que é a conexão com o aprisco. Ele representa ali o lugar de habitação dessas ovelhas. E também depois, mas no final, nós vamos ver uma diferenciação entre o bom pastor e o mercenário, né? Bom, nós temos aí no contexto do capítulo 8 do Evangelho de João, fala sobre, nós estudamos semana passada, vai falar sobre a mulher adúltera, que trouxeram para Jesus. Depois Jesus explica que ele começa a explicar no templo que a mensagem que ele traz, porque havia dúvida sobre a divindade de Jesus. Então ele traz a explicação ali no texto, né, do capítulo 8, falando sobre a sua autoridade.
Ele diz, olha, não, da onde que vem a minha autoridade? A minha autoridade vem do Pai, eu e o Pai somos um, e é por isso que eu tenho autoridade para poder falar. Eu faço milagres porque o Pai me concede fazer. Eu falo, a minha doutrina, ela não é de mim mesmo. Eu venho trazendo uma doutrina do céu, uma doutrina do Pai. E ele apresenta ali, nós já discutimos sobre isso. No capítulo 9, acontece ali uma cura de um cego de nascença, né? Nessa cura do cego de nascença, há um imbróglio ali entre os fariseus e os sacerdotes, que eles tentam questionar. Jesus não podia ter curado aquele cego no sábado. E eles começaram a questionar isso. E foram atrás do cego, foram atrás do pai do cego, queriam perseguir Jesus de alguma forma. E, por fim, acontece que Jesus então começa, se apresenta no templo, e o pessoal procuram ali, de alguma forma, tentar matar. Vamos matar Jesus porque não tem jeito, né? Então, quando Jesus, depois da cura do cego ali, que ele foi expulso da sinagoga, os sacerdotes, os fariseus, aqueles religiosos radicais, eles sabiam que Jesus ia causar problema para eles por causa da doutrina que ele trazia. E Jesus, então, ele começa a falar sobre o bom pastor, aquele que... Jesus faz ali um paralelo, eu acredito ali que a gente pode até falar isso, né? Um paralelo com Ezequiel 34, quando o profeta vai questionar os pastores de Israel se de fato eles estavam pastoreando Israel, ou se eles estavam apenas utilizando-se das ovelhas para se dar bem, vendendo a lã da ovelha, comendo a carne da ovelha, bebendo do leite da ovelha, matando os filhotes da ovelha. E Ezequiel, ele dá uma palavra dura ali para os pastores de Israel, trazendo a ideia de que eles não eram pastores de verdade, eles eram falsos pastores. E Jesus então traz essa ideia do bom pastor, que agrega, que cuida, e dos mercenários. Jesus então aqui, vamos dizer que ele compra a briga daqueles fariseus, dizendo assim, olha, vocês são mercenários, vocês não estão fazendo o que vocês deveriam fazer para com as ovelhas de Israel. Então Jesus conta essa parábola da porta das ovelhas, né? Jesus, no capítulo 10, ele vai falar essa parábola que nós contamos aqui, e vai destacar 2 pontos interessantes. Primeiro, Jesus coloca no versículo 1 a 3, que ele entra pela porta do aprisco, né? Onde as ovelhas se encontram. Em segundo lugar, ele coloca que ele mesmo é a porta por onde as ovelhas passam. Então a gente vai perceber nos primeiros versículos ali do capítulo 10 de João, que aquele que passa pela porta é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos são associados a ladrões e salteadores. Então as ovelhas, aqueles que de fato encontraram Jesus, aqueles que de fato seguem a Cristo, eles reconhecem a voz do Senhor, do verdadeiro pastor. E eles reconhecem ou estranham a voz do mercenário, do ladrão, do salteador, como Jesus disse. Então Jesus disse assim, eu sou a porta. E logo depois, no versículo 7 ele diz, eu sou a porta. Logo depois, no versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor. E essas declarações de Jesus, ele estava direcionando essas declarações para os líderes religiosos judeus, que foram classificados com Jesus como falsos pastores, porque não cuidavam e nem protegiam o rebanho. Bom, o significado da frase eu sou a porta é muito claro, né? Jesus está dizendo assim, só tem um caminho, não tem 2 caminhos, só tem um caminho para o reino de Deus. E esse caminho eu sou a porta, ele diz. Ou você entra por mim, ou você vai ter que pular. E quem pula, ele não é o pastor. Ele vai ser excluído, as ovelhas não vão ouvi-lo.
para que você esteja sobre a direção do aprisco, você precisa entrar pela porta. Então, Jesus é a porta de acesso que nos leva a Deus, nos leva ao Pai. Então, é através, segundo Hebreus 4:16, é através de Jesus, é através dessa porta, é através desse véu rasgado que é Cristo, o corpo de Cristo na cruz do Calvário, rasgado por nós, que temos a ousadia, olha a expressão, ousadia de entrarmos até diante do trono da graça de Deus. A ousadia que nos dá é a porta. Não tem como a gente chegar no trono sem passar pela porta. É necessário passar pela porta, a porta é Cristo, né? Para que nós possamos desfrutar de uma relação eterna e significativa com Deus, tenhamos comunhão com Deus, é preciso passar por Jesus, é preciso crer em Jesus, é preciso viver em conformidade com os seus ensinamentos, obedecer a Cristo de uma forma plena. Nosso Senhor Jesus, ele deixa claro: eu sou a porta pelo qual todos os pecadores devem entrar. Veja, não existe outro caminho, não existe uma outra solução para o pecado que não seja Cristo. Eu não sei qual é o peso do pecado na sua vida. Eu não sei que tamanho de estrago o pecado está causando na sua vida. Algumas pessoas sofrem às vezes você sozinho no seu quarto, na sua casa, no seu carro, aonde você esteja, às vezes até dentro de uma igreja, e você está ali, a tua mente está sobrecarregada com aquele pecado, com aquela coisa estranha que te causa uma negritude por dentro, que te tira a paz, a luz. Então, qual é a solução? Meu amigo, meu irmão, a solução é Jesus, ele é a porta. É nele que nós vamos encontrar o alívio da nossa alma para nos livrar desse peso do pecado. Eu sei que muita gente que me assiste talvez não esteja com uma situação talvez assim, e pode ser que talvez você nem entenda o que é uma pessoa com um vazio intenso dentro de si. Mas eu quero dizer para você que tem essa situação. Jesus é a porta. Entre por ele e depois me diga o que acontece. Bom, na parábola, Jesus informa isso, a Bíblia informa isso no versículo 6, né, que é uma parábola. Então a parábola é uma história narrada, né? É uma narrativa, né, geralmente breve, que vai ensinar através de uma alegoria, né? Então o que Jesus está fazendo? Ele está comunicando algumas lições ali de forma bem sistemática, utilizando essa parábola. Então a figura do pastor e a figura das ovelhas, elas são símbolos para ilustrar o ensinamento que Jesus quer trazer ali sobre o pastoreio das ovelhas do aprisco, utilizando ele como um bom pastor e os mercenários, que são aqueles fariseus, aquele pessoal que está ali. O que é o aprisco das ovelhas? O aprisco, essencialmente, era uma edificação, geralmente na pastagem, no prado ali, naquelas campinas. Os pastores pegavam pedras e cercavam, faziam um muro de pedra para evitar a chegada de lobos, de animais selvagens, peçonhentos, enfim. Então se criava, fazia um quadrado, né, um redondo, enfim, um cercado de pedra, catava aquelas pedras, ia amontoando e fazendo uma parede de pedra, né? E nessa parede de pedra deixava uma entrada por onde o pastor colocava essas ovelhas ali dentro. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo pastor, porque olha só tinha essa porta por onde as ovelhas entravam quando começava a entardecer, onde os animais da noite vêm arrebatar as ovelhas. Então ele colocava para dentro, e nesse momento que ele coloca as ovelhas para dentro, ele também supervisionava as ovelhas, olhava uma por uma, porque a porta não era tão larga para a quantidade de ovelhas que passavam. Então as ovelhas iam passando, ele ia contando e olhando e contava as ovelhas para ver se estavam todas ali, e cuidava para ver se tinha alguma ferida, se tinha alguma doença, com alguma coisinha, para ele já ali
separar essas ovelhas ali e tratar elas de alguma forma. Esse local ali, que era o local de guardar essas ovelhas ao entardecer, o pastor pegava e se ajustava na porta. Ele parava ali, colocava ali a sua capa, sua alguma coisa ali, e deitava ali naquela entrada. O que o pastor coloca ali como um exemplo é que a função do pastor era pegar as ovelhas que estavam esparramadas pelo prado, pelas pastagens, trazia, colocava dentro de um local seguro, onde os lobos e as feras não pegariam, e a única porta que tinha por onde entrava, ele ficava primeiro. Se ali aparecesse um leão, um lobo, alguma coisa, e tivesse que devorar, o primeiro a ser devorado seria o pastor. O pastor, ele dava a vida pelas ovelhas, no sentido de que qualquer animal feroz teria que passar pela porta onde o pastor estava, na porta, segurando, guardando, protegendo ali aquela ovelha. Bom, essa imagem da parábola de Jesus hoje, ela se relaciona, por exemplo, com o vínculo que a igreja de Cristo tem com o próprio Senhor, que é o nosso pastor. Ele cuida de nós. É para ele que a gente recorre quando a gente está doente, quando a gente está com algum problema, quando a gente tem essa escuridão dentro de nós, a gente recorre ao pastor. Ele sempre tem um remédio para nós. Bom, o aprisco das ovelhas simbolizava esse local de proteção, que é um local definido diretamente ali pelo próprio pastor. O pastor é que escolhe esse lugar, né? É o pastor que está disposto a sacrificar para proteger essas pessoas se forem necessário. Não existe para a ovelha nenhum lugar mais seguro no mundo do que estar entre aquelas paredes de pedra com o pastor cuidando da entrada. Qual lugar que a ovelha poderia estar que estivesse mais seguro? Qual lugar que nós hoje podemos estar se não estivermos no aprisco do Senhor, protegido por Ele na porta, na entrada? Onde nós poderíamos estar? Então o seu compromisso com o rebanho fica evidente através da obra que Ele realiza no Calvário. Cristo, Ele ofereceu a sua própria vida por causa de você, por causa de mim. Foi por mim que Ele morreu. Foi por mim, porque o inimigo, ele estava já me arrebatado, ele já tinha me pego para levar para o inferno. Eu já estava com o meu passaporte carimbado para o inferno, mas Ele, o bom pastor, me toma das garras do lobo e se oferece ao me defender, é devorado pelo lobo na cruz do Calvário, né? Ou seja, Ele paga ali pelos nossos pecados. A nossa sorte é que o lobo não conseguiu deixá-lo caído. Ele se levanta e mata o lobo, e agora nós estamos protegidos do lobo mau, né? Que Deus abençoe. Então a afirmação de Jesus, Ele diz: eu sou a porta. E depois Ele diz: eu sou o bom pastor. Ele é a porta e é o bom pastor. Que bom que nós fazemos parte desse rebanho de Cristo, né? Bom, o bom pastor no versículo 11, que é mencionado por Jesus aí, é aquele que sacrifica, que dá a vida pelas ovelhas. Ele faz essa aplicação, mas ele coloca um contraste com o mercenário, com um ladrão. O ladrão vem roubar, matar e destruir. A missão do bom pastor é oferecer vida, tanto numa perspectiva espiritual, como numa dimensão da santidade enquanto nós vivemos aqui no mundo. Ele nos dá vida, nos dá paz. A generosidade desse bom pastor, desse grande pastor, é sem igual. Ninguém pode nos defender dos ataques do diabo melhor do que o nosso bom pastor, que é Jesus. Assim como nenhum lobo conseguiria pular aqueles muros para atacar as ovelhas ali dentro, ou na planície ali, o lobo não enxergaria as ovelhas porque estavam protegidas ali por uma muralha.
e a porta protegida pelo pastor, assim somos nós. O leão está, o inimigo está ao nosso derredor como um leão procurando quem possa tragar. Ele está procurando, mas o nosso bom pastor construiu uma muralha ao nosso lado. O inimigo, ele procura, mas ele não nos acha. Não é que nós deixamos de ser ovelhas, deixamos de ser errôneas, deixamos de fazer coisas. Não, mas só que o nosso bom pastor, ele nos protege, nos guarda, nos orienta, nos direciona. Onde é que nós poderíamos estar protegidos? Me diz aí. Como você estará protegido das investidas do inimigo se você não estiver protegido pelo aprisco do Senhor? Então, quem entra pelo aprisco do Senhor encontra uma vida verdadeira, terá garantia de vida, não só terrena, não é disso que estamos falando de uma vida espiritual próspera em Deus. Bom, o mercenário, que está aí no versículo 12, é bem o contrário do bom pastor, porque o bom pastor sacrifica a vida pelas ovelhas. O mercenário, ele faz o quê? Segundo o texto aí, a partir do versículo 12, o mercenário, ele foge. O lobo chegou, ele tem medo do lobo, ele não é pastor, ele não está ali para proteger as ovelhas, ele está ali para usufruir das ovelhas. Enquanto a ovelha está dando lã, enquanto a ovelha está tranquilo, mas na hora que o inimigo chega, o mercenário, ele foge. O que acontece quando ele foge? As ovelhas ficam sem controle, não sabem para onde ir, se dispersa. O lobo, o inimigo, vem, rouba aquelas ovelhas, desmantela, leva uma para um lado, outra para o outro. O mercenário, o ladrão, ele não vai demonstrar o zelo, nenhum tipo de cuidado pelas ovelhas. Então, por essa razão, que é um símbolo aí de ladrão, de bandido, né? Enquanto o bom pastor promove vida, o mercenário traz consigo a morte. Em vez de construir, ele destrói tudo o que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. A representação desse mercenário ilustra o caráter de muitos falsos líderes e mestres fraudulentos que existem hoje, que procuram constantemente semear discórdia entre as igrejas com o sentido de arrebanhar mais seguidores para eles. Lobos vorazes, como diz a Escritura. O lobo, ele se aproxima para atacar as ovelhas, e quando eles percebem que o mercenário não está atento à sua chegada, eles sente essa facilidade. O caçador, né? E aí a gente vai perceber, o lobo, o leão, enfim, ele vai ficar espreitando, achando uma oportunidade. Chega ali, o mercenário está dormindo, ou abandonou a porta das ovelhas, foi se proteger em algum lugar, largou as ovelhas lá. Ele não tem responsabilidade pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é o dono das ovelhas, ele foge. O lobo arrebata e dispersa ela. Então o apóstolo Paulo chama de lobos vorazes, né? Como sendo aí os falsos mestres que promovem doutrinas enganosas, que comprometem a fé recebida no Evangelho, que vão iludindo e vão levando as ovelhas consigo desatentas, né? Está lá em Atos 20, 29 e 30. Esses lobos, eles têm intenções de destruir e não de construir. Eles têm intenções de gerar divisão entre os rebanhos, ensinam para que está errado, o que o pastor está falando, o que o líder religioso está falando, está errado, e começa a questionar as doutrinas e tal, dispersam as ovelhas. Por essa razão que o Senhor Jesus se apresenta como porta e como bom pastor, para que as pessoas não se iludam com esse tipo de situação. Então, Jesus é o bom pastor, mas ele tem um aprisco. Ele tem um aprisco. O que é o aprisco, pastor? O aprisco é o lugar de proteção das suas ovelhas. Bom, nós não precisamos ir muito além para entender que o aprisco se refere à igreja. E nós temos aí agora um movimento muito intenso, colocando as pessoas estão, através dos lobos,
vorazes, através dos mercenários, através dos ladrões, estão colocando na cabeça das pessoas que eles não precisam de uma igreja para frequentar, que eles não precisam de um aprisco aqui na terra, lá no meio do pasto, um local onde tem lobos, cobras, leões. Eles não precisam dessa proteção do abrigo. E nessa proteção do abrigo, aonde o bom pastor é a porta, é o bom pastor que coloca em nosso coração o desejo de levar essa palavra para você. Venha para o aprisco, chegue para o aprisco, se proteja no aprisco. No aprisco, o bom pastor está cuidando de você. No aprisco, o bom pastor está na porta. Toda vez que o inimigo chega, o bom pastor protege você através do abrigo. É lá no abrigo que ele vai usar as pessoas certas para te orientar. É lá no abrigo, lá no aprisco, que ele vai te apresentar a palavra, os conselhos, a orientação. É lá nesse aprisco que você vai receber orações, que você vai se sentir livre, que o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida. É a partir do aprisco. Durante o dia você sai e você, na sua vida diária, você vai trabalhar, você vai negociar, você vai ter sua vida comum. Mas quando você chega no aprisco, você sente que de fato, lá na vida comum, lá no trabalho, lá nos negócios, tem um bom pastor cuidando de você. E você vai perceber esse cuidado quando você passa pela porta do aprisco, quando você começa a ver as ovelhas, suas companheiras, que uma foi curada, uma foi alentada, uma foi acariciada pelo bom pastor. Tudo isso é feito no aprisco. Não deixe de ir no aprisco. O Senhor Jesus afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhece como a voz do pastor e segue essa voz do pastor, não deixando a congregação, como é costume de muitos, disse o pastor na sua palavra. Então, aqueles que de fato pertencem ao rebanho desse sumo pastor, ele tem alegria de conhecer a Cristo mais e mais, tem alegria de reconhecer a voz de Cristo. Assim, a gente vai perceber que nós não podemos perder muito tempo ouvindo falsos mestres aí pela internet afora e tanta coisa. A voz do bom pastor, ela é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada e na vida cristã. Antes, procure saber. Eu costumo aqui começar o meu vídeo dizendo: olha, meu nome é pastor Paulo Henrique, falo da minha CGADB, falo, por quê? Estamos aqui acompanhando a lição da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, da qual eu sou pastor. Nós temos um norte, nós temos uma apresentação a fazer, porque você pode procurar o meu pastor presidente, você pode procurar o meu pastor convencional, você pode ligar na convenção nacional e falar: olha, eu tenho um pastor de vocês aqui que está falando uma coisa errada. Por isso que a gente precisa se apresentar. Mas existem muitas pessoas por aí que elas têm ideias. Olha, eu li um negócio aqui, eu acho que é assim, e começa. Mas essa pessoa não tem não tem uma doutrina a seguir, não tem um pastor, não tem um líder, não tem um aprisco. E aí tem pessoas que estão achando que esses líderes sem aprisco, eles são bons para guiar essas ovelhas. Cuidado com os mercenários. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Convido você para procurar um aprisco nesse final de semana. Os nossos apriscos estão abertos todo domingo pela manhã. Escola Bíblica Dominical. Procure aí perto da sua casa, tem uma igreja evangélica Assembleia de Deus. Procure lá o horário da Escola Bíblica Dominical.
geralmente é domingo de manhã, algumas fornecem ali, muda um horário um pouquinho para cima ou para baixo, mas geralmente é pela manhã, algumas à tarde. Mas procure aí, sempre tem, e você vai ter esse conteúdo com mais profundidade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e imensurável amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com você, e que você seja uma ovelha do aprisco do Senhor.